Que a paz e uma bênção divina acompanhem o seu dia e a sua semana, trazendo luz a quem nos escuta nesta nossa nova jornada de conhecimento. E olha, hoje a gente preparou algo bem especial, né? Com certeza. É um daqueles textos que, assim, tira a gente da zona de conforto logo de cara. Exatamente. Porque imagina só a seguinte cena. Pensa no imenso coral, todo mundo reunido num ambiente tipo de pura celebração. Uhum. Tem uma música vibrante tocando, o pessoal tá dançando, rola aquela alegria contagiante no ar, sabe? Aquela festa. O clima perfeito. Sim. Só que aí, de repente, no meio daquela melodia mais linda e pacífica possível, os cantores simplesmente sacam espadas letais, espadas de 2 gumes, e começam a cantar hinos de batalha e de julgamento. É uma quebra de expectativa brutal, né? Total. E a nossa missão hoje, nessa nossa análise aprofundada, é justamente mergulhar num texto que faz exatamente isso. Nós vamos explorar as nuances de um dos documentos antigos mais contrastantes e francamente fascinantes já escritos, que é o Salmo 149. É um prato cheio para quem gosta de história e teologia. Sem dúvida. E para ancorar a nossa discussão, a gente vai usar os detalhes riquíssimos da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a famosa NAA, em conjunto com os comentários teológicos de Allen P. Ross. Então, ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. O texto já abre convocando Israel a cantar um, abre aspas, cântico novo, fecha aspas, e isso na Assembleia dos Santos. O que eu queria te perguntar primeiro é, qual é a raiz histórica disso? Qual o contexto real dessa Assembleia para dar largada num cenário de adoração tão intenso assim? Então, o que é fascinante aqui é que a abertura desse poema não sugere de forma alguma um convite para uma reflexão passiva, sabe? Tá, não é só sentar e ouvir. Exato. Não é aquela tradição mecânica. O Allen P. Ross pontua nos comentários dele que essa expressão cântico novo, lá no Antigo Oriente Médio, ela geralmente surge como uma resposta, imediata mesmo, a um ato recente de salvação, ou um livramento. Ah, entendi. Então não é tipo pegar um hino velho da gaveta e cantar de novo. Não, de jeito nenhum. A teologia daquela época não via a adoração só como, vamos cumprir o calendário litúrgico aqui. Era uma reação vital a um evento histórico fresco que acabou de acontecer. Uma parada muito mais orgânica, então. Muito mais. O Criador, que o texto também chama de Rei de Sião, ele interveio ali na história material e política do povo, e essa intervenção exige uma resposta que você não vai achar nos arquivos dos cânticos antigos, né? Porque a situação é nova. Justamente. A novidade do cântico reflete a novidade do favor que eles acabaram de receber. É uma resposta totalmente viva ao momento presente. Nossa, e os 3 primeiros versos são super específicos sobre a mecânica dessa resposta, né? Porque, lendo as notas de estudo da NAA, fica claro que tem uma instrução explícita para usar danças, tocar tamborins, harpas. É muito físico. Pois é, a sensação é de uma exigência por uma entrega física total. É como se a gente pensasse na experiência de estar no meio de um grande concerto musical imersivo hoje em dia, sabe? Sim, onde a vibração do som bate no peito. Isso, onde a plateia não fica lá parada, só observando. É uma multidão que pula, que canta junto, que basicamente cria a atmosfera junto com a banda. É uma participação ativa o tempo todo. A impressão que dá é que o autor está demandando esse nível exato de energia cinética. Não tem aquela separação de tipo, minha mente entende a salvação, mas o meu corpo fica aqui estático. E isso é um ponto super importante de esclarecer para quem acompanha a gente. A mentalidade da antiguidade não operava com essa nossa dicotomia moderna, sabe? Aquela coisa de separar rigidamente a mente de um lado e o corpo e o espírito do outro. A gente faz muito isso hoje, né? Demais. Mas para o povo de Israel, uma alegria espiritual que não transbordasse para a expressão física era inconcebível. O próprio Allen P. Ross é categórico nisso. Ele diz que todo o ser deles deveria entrar no louvor. Todo ser. Corpo, mente, tudo. Tudo. A dança, a percussão dos tamborins, a melodia ali das harpas, isso tudo funciona como a materialização do contentamento deles. O intelecto reconhece o favor,
mas é o corpo que mostra. Exato! É a fisicalidade da dança que expressa o tamanho da gratidão. Pensa bem, um povo que foi liberto fisicamente de opressões reais, de escravidão histórica, eles não podiam responder só com, um pensamento intelectual silencioso de obrigada. Não faria sentido bater palminha de leve depois de sobreviver a um império, né? Mas assim, tem uma coisa que me chama a atenção, essa ênfase esmagadora no coletivo. O texto crava: cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Sim, a Assembleia é o foco. Mas por que essa centralização absoluta nisso? Porque a experiência de gratidão, no fundo, não é algo super íntimo. Como assim íntimo? Se uma pessoa passou por um livramento absurdo, ela não teria total legitimidade para pegar a arpinha dela e ir para o quarto expressar essa alegria sozinha. Essa exigência de que tem que ser na Assembleia parece que, ofusca a experiência do indivíduo. Então, essa sua dúvida reflete muito da nossa lente ocidental moderna, sabe? A nossa mania de individualismo. Isso, a gente é hiperindividualista hoje. Mas na visão de mundo do antigo Israel, a identidade de uma pessoa era totalmente indissociável da identidade da comunidade. Você não existia sem o seu povo. Caramba, é outro jeito de ver o mundo mesmo. É outro paradigma. A Bíblia de Estudo, NEA, destaca muito bem que os membros dessa congregação, eles chamam uns aos outros para cantar. A Assembleia dos Santos, que, aliás, significa aqueles que são separados para um propósito, ela atua como um amplificador teológico. Um amplificador? Como assim? Quando um indivíduo experimenta algo incrível, a salvação, a expectativa cultural ali é que ele traga isso para o centro da comunidade. O testemunho de um alimenta a fé do cara do lado, sabe? O louvor de um contagia o outro. Exatamente. O louvor solitário até tem seu espaço lá na literatura poética, claro, mas o triunfo de uma nação ou a salvação do grupo exige validação pública. O isolamento, nesse contexto que a gente está analisando, seria quase como um roubo. Uma apropriação indevida. Guardar para você uma alegria que, na verdade, pertence a todo o povo daquela aliança. Entendi. Faz muito sentido. E se essa alegria é desenhada para ser esse espetáculo coletivo e público, o foco vira para o motivo da festa. E aí o texto avança e diz que o Senhor, abre aspas, se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. É aí que o texto começa a ficar mais denso. Pois é. Porque, olha, isso soa bem problemático para os nossos ouvidos hoje. Afirmar categoricamente que o arquiteto do universo tem prazer num grupinho demográfico específico, ao ponto de convocar todo mundo para uma festa, cheira a um nacionalismo religioso bem perigoso, não acha? É uma crítica super válida e comum. É tipo aquela retórica que muitos grupos usam na história para justificar uns complexos de superioridade insuportáveis, como se eles estivessem gritando para o resto do mundo: olha só, a gente é a elite do universo e o Criador gosta mais da gente. Como é que a Ana lida com essa aparente arrogância no texto base? A Bíblia de Estudo NEA, ela ataca exatamente essa tensão estrutural que você mencionou. O comentário reconhece abertamente que, sim, isso seria o ápice da presunção. Seria um etnocentrismo tóxico se fosse uma invenção humana. Se eles tivessem tirado isso da própria cabeça. Exatamente. A linha divisória aqui é o conceito de revelação divina. A comunidade ali não está se autoproclamando o centro do universo porque eles se acham superiores ou porque a cultura deles é melhor ou por causa de força militar, nada disso. Eles estão só repetindo o que foi dito para eles. Isso. Eles estão ecoando uma declaração que, dentro daquela teologia da aliança, o próprio Deus fez sobre eles. E o antídoto mais forte contra esse nacionalismo perigoso que você levantou está na própria palavra que qualifica quem recebe esse favor. A palavra humildes. Exato. O texto não diz que a divindade exalta os fortes, os que têm o maior exército, os ricos ou os moralmente perfeitinhos. Ele exalta os humildes. Só que essa palavra humildes muitas vezes se perde na tradução, né? Porque aqui na nossa cultura a humildade virou quase sinônimo de autodepreciação teatral. Sabe aquela pessoa que fica se diminuindo o tempo todo para parecer humilde? Sei, uma falsa modéstia. Isso, um rebaixamento constante da própria autoestima. O que garantia que essa humildade, lá na antiguidade, não era só uma máscara para disfarçar esse complexo de superioridade.
O comentário da Aná oferece uma definição técnica muito crucial para esse termo dentro do escopo bíblico. Esses humildes que o texto cita são aqueles que recebem a salvação de forma apropriada, totalmente desprovidos de presunção. Tá, mas na prática, o que isso significava para eles? Naquela estrutura social e religiosa do Oriente Médio antigo, ser humilde significava ter uma consciência muito dura da própria incapacidade. Eles sabiam que não podiam forjar o próprio destino ou se salvar contra impérios 1000 vezes maiores que eles. Eles eram minúsculos perto da Babilônia, do Egito. Muito pequenos. Então, era o reconhecimento super objetivo de que qualquer vitória, qualquer favor ou status que eles tivessem diante do Criador era um dom não merecido, era graça. Não era mérito do exército deles. De jeito nenhum. Então, a alegria contagiante daquele coral não deriva do ego inflado, deriva do alívio. É a alegria de quem não tinha absolutamente nada a oferecer para se salvar e mesmo assim recebeu tudo. Cara, esse conceito de alívio absoluto explica perfeitamente a imagem poética que vem logo depois. O texto fala que eles cantam de júbilo até no seu, abre aspas, leito. A cena da noite, sim. E a gente tem que lembrar, quem nos escuta, que na antiguidade a noite era tensa. Era o período de maior vulnerabilidade possível. Não tinha poste de luz, não tinha alarme em casa. A escuridão trazia um medo real de saqueadores, de bicho selvagem, exército inimigo invadindo de surpresa. A hora de dormir era uma hora de muita ansiedade, né? Exatamente. E cantar de júbilo no leito demonstra tipo uma segurança quase irracional para a época deles. A paz virou uma coisa tão tangível que expulsa aquele medo natural de escuro. É uma imagem de descanso profundo. Sim, e até esse ponto da nossa análise, o cenário é de uma harmonia maravilhosa. É dança, é tamborim, humildade, a galera dormindo em paz. E aí, sem nenhum aviso, a narrativa sofre uma fratura exposta. A grande virada do Salmo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. No compasso seguinte àquela canção de Niná Tranquila, o poema determina, e eu vou citar, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos uma espada de 2 gumes para exercer vingança contra as nações e castigo sobre os povos. E depois ainda detalha que eles vão aprisionar reis com correntes de ferro. É uma imagem muito forte. A transição é absurda de tão brutal. A mesma comunidade humilde que estava lá cantando em paz na cama, do nada está armada até os dentes para a guerra e para a retribuição. Como é que a gente justifica que essa humildade pacífica conviva no mesmo espaço que a execução de povos inteiros? Então, esse choque que a transição causa na gente, ele é o reflexo direto de tentarmos ler um documento de 3.000 anos atrás usando os nossos óculos do pacifismo moderno. A gente julga com a cabeça de hoje. Sim, inevitavelmente. Mas, se conectarmos isso ao quadro geral da teologia teocrática de Israel, essa coexistência entre louvor e guerra ganha uma lógica interna bem rigorosa. A própria Bíblia NAA classifica essa virada como um elemento inesperado na adoração coletiva. Eles reconhecem que é um choque. Reconhecem, mas o Alan Penrose dá uma luz aí explicando a função de Israel. Naquele período histórico, a nação não era só uma comunidade religiosa que se reunia no final de semana para orar. Ela era o instrumento geográfico e político através do qual o Criador exercia a justiça dele no mundo material. E o mal para eles era bem físico, né? Exatamente. O mal naquela concepção não era tipo uma energia negativa, um conceito espiritual abstrato. O mal tinha generais, tinha exércitos, reis malucos, fronteiras. O mal oprimia fisicamente pessoas inocentes. Então isso significa que, quando o texto fala da espada de 2 gumes, eles interpretavam isso literalmente como um instrumento litúrgico, tipo tamborim. Exatamente nesse sentido teológico. Para eles desmantelar esse antagonismo maligno contra a ordem divina e contra as pessoas, não era uma pausa na adoração para ir resolver um problema político. Era a aplicação prática da própria adoração. Uau! A guerra justa como culto. Sim. A adoração exigia tirar do caminho o que oprimia e destruía.
A espada na mão não anula o louvor na boca porque, na mente de quem escreveu, derrubar um regime opressor que desafia a justiça do Criador é uma forma de glorificar a ele. É a justiça materializada no mundo. Tem um detalhe no texto que eu acho crucial para a gente não entender isso errado. Ele menciona especificamente a execução de uma sentença escrita. Perfeito, esse é o termo-chave. Porque o uso da palavra sentença traz um peso jurídico para a coisa toda, né? Isso tira aquela ideia de que era só uma vingança passional, do tipo, eu não gosto daquele povo ali, vamos pegar as espadas e atacar. Não é uma turba enfurecida. Uma sentença escrita pressupõe que teve um tribunal, teve um juiz, uma deliberação antes e que tinha uma lei super objetiva que foi violada. A espada não está cortando por impulso emocional. E esse é o ponto exato que separa a barbárie do juízo divino dentro daquela teologia. A menção à sentença escrita é a âncora ética de todo esse julgamento. O Alain Perroz enfatiza muito que eles estão apenas executando um decreto que já tinha sido proferido e registrado por Deus. Eles não mandam prender nem soltar. Exato. Eles não são os legisladores que criaram a lei, nem os juízes que deram o veredito. Eles são meramente os executores de um mandado cósmico. Então, a vingança, nesse contexto, não tem aquele sentido que a gente dá hoje de, tipo, retaliação, mesquinha, olho por olho, raivoso. É mais uma vindicação da justiça. Isso, a vindicação da justiça. A honra ou a glória de participar desse processo contra a maldade estrutural é concedida ali aos santos. E o triunfo sobre essas nações que são hostis é o que restaura a paz. E é isso que permite, no fim das contas, que o povo humilde continue cantando seguro lá nos seus leitos. Tá, a engrenagem teológica, olhando por dentro do sistema deles, faz sentido. Só que, cara, ainda deixa um incômodo ético imenso na gente, né? É difícil de digerir. Porque a gente se pergunta, por que o decreto divino determinou a espada de 2 gumes e as correntes de ferro para essas nações? O Criador não detém o poder de simplesmente transformar a hostilidade desses reis com um ato de graça? Tipo, convidando eles para a mesma festa que os humildes estão curtindo no começo do Salmo? Aquela diplomacia divina. A aniquilação parece um atalho muito sombrio quando uma diplomacia cósmica poderia ter sido aplicada, sabe? Sim, e é justamente essa tensão, esse incômodo que você está sentindo que exige que a gente olhe para além das bordas do Salmo 149. Tem mais coisa em volta. Tem. O erro mais comum que as pessoas cometem é ler esse texto num vácuo, como se ele existisse isolado. Para a gente compreender a legitimidade e a necessidade desse julgamento severo das espadas, a gente precisa literalmente virar a página para trás. E olhar para o Salmo que vem antes. Exatamente. A Bíblia de Estudo NAA e os comentários estruturais apontam que o Salmo 148 é a chave de leitura essencial para decifrar o porquê da espada no 149. Sério? Mas tem uma relação de causa e efeito clara entre esses 2 textos antigos. Uma relação profunda, totalmente inseparável. O Salmo 148, ele é basicamente um manifesto de inclusão cósmica. Ele funciona como esse exato convite diplomático e pacífico que você acabou de questionar porque não existia. Espera, ele faz o convite? Faz. O Salmo 148 convoca toda a criação, os astros, a natureza, os animais e, o mais importante, ele convoca, abre aspas, todos os reis da terra, todos os governantes, todos os povos, para se unirem na mesma adoração ao Criador. Nossa, então a oferta de paz existiu. Existiu. É uma oferta universal de anistia. É o convite mais aberto possível para que essas nações abandonem seus antagonismos e participem dos benefícios da ordem divina. Caramba, se esse convite aberto à paz foi estendido a todos os reis da terra no 148, isso muda drasticamente a natureza daquelas correntes de ferro descritas no 149. Muda o paradigma por completo, né? Porque a vingança, a espada e o aprisionamento de reis do 149 presumem, de forma estrutural, que essas nações rejeitaram ativamente o convite feito no 148. Ah, então a espada não cai na cabeça de inocentes desavisados. Não. Não é gente que nunca teve a chance de ir para a festa. O julgamento cai sobre uma rebelião obstinada.
Pensa comigo, os reis que são mencionados sendo acorrentados no Salmo 149 são os mesmos reis que no poema anterior foram convidados a celebrar, mas olharam para o convite e disseram não. Eles escolheram manter seus sistemas de opressão, sua maldade. Mantiveram um antagonismo contra tudo que era bom. Isso. A sentença escrita, então, ela não entra em vigor como uma primeira opção agressiva do Criador. Ela é a consequência trágica, mas totalmente necessária para o mal que ouviu a oferta de paz e se recusou a ser redimido. Cara, que perspectiva! Então, o que tudo isso significa para o ouvinte que está digerindo essa informação agora? Significa que a estrutura dessa obra não admite aquela ilusão de uma neutralidade eterna, sabe? Verdade. Você tem que escolher um lado. Tem. O retrato de adoração que as nossas fontes desenharam aqui foge completamente daquele estereótipo moderninho de ir para um retiro espiritual só focado no seu bem-estar emocional, na sua paz interior. Aquela coisa egoísta, né? Sim. A adoração no antigo Israel era um compromisso ativo. Exigia tomar uma postura diante do conflito entre a justiça de Deus e o mal que rolava na história real. E o texto constrói esse paradoxo de forma brilhante. O Criador garante uma paz tão absurda aos humildes que o medo de dormir no escuro some. Eles dormem tranquilos. Só que, para manter essa paz, é exigido o julgamento implacável daquela arrogância dos reis que destroem a vida e que rejeitam o convite de harmonia. A espada e o tamborim, eles fazem parte da mesma sinfonia de restauração no fim das contas. Nossa, essa sua síntese captura a essência exata da teologia desses poemas. Porque o amor pela justiça, ele obriga, inevitavelmente, o ódio por aquilo que corrompe e destrói os inocentes. Não tem como amar a justiça e tolerar a opressão. Não tem. Se o mal estrutural não fosse julgado e contido por aquelas correntes lá do texto, a Assembleia dos Santos ia ser simplesmente engolida por esses impérios. E aquela canção linda de júbilo nos leitos ia virar um lamento de opressão na mesma noite. Fato. A seriedade dessa sentença contra as nações é a medida exata do valor que o Criador dá para a segurança daquelas pessoas que responderam a ele com humildade. A dinâmica entre os dois salmos mostra que a graça é oferecida para todo mundo, mas a justiça atua de forma severa, onde essa mesma graça é desprezada com violência. Entender a profundidade de textos como este exige muita paciência para a gente não ceder àquela tentação das conclusões fáceis, né? Ou das leituras fora de contexto. Navegar ali desde a exaltação física ao som de harpas até o rigor das correntes e da espada de dois gumes. É uma viagem e tanto. E revela uma linha invisível, mas muito forte, que liga a alegria da salvação com a seriedade inegociável da justiça cósmica. É uma jornada que expande muito a nossa percepção sobre como o Antigo Oriente Médio via essa atuação divina no nosso mundo material. As peças desse quebra-cabeça histórico se encaixam de um jeito magistral quando a gente olha para essa dualidade, a rejeição do convite e a necessidade da ordem. Sim, e a arquitetura desses textos foi projetada justamente para provocar quem os lê. E para quem acompanhou os detalhes dessa nossa jornada pelas entrelinhas do Allen P. Ross e da NA até aqui, eu deixo o questionamento central que esse texto projeta lá do passado diretamente sobre o nosso presente. Manda. Se o Salmo 148 continua sendo esse grande convite aberto para participar da harmonia da criação, e o 149 ilustra a consequência inescapável da justiça sobre a rebelião obstinada, qual é a responsabilidade que recai sobre quem escuta o chamado para esse cântico novo hoje e precisa decidir, perante a história, como vai responder a ele? Que Deus abençoe todos os ouvintes.